R$ 2.000 por mês, R$ 8.000 por mês, R$ 20.000 por mês. 3 salários completamente diferentes. Mas aqui vai a pergunta que ninguém faz. Se você colocar essas 3 pessoas lado a lado daqui a 10 anos, qual delas vai estar melhor de vida? A resposta pode te surpreender, porque nem sempre é quem ganha mais. A forma como você usa cada centavo que entra na sua conta define mais o seu futuro do que o número que aparece no contra-cheque. E é exatamente isso que esse vídeo vai te mostrar. Como cada camada da sociedade brasileira lida com o dinheiro, onde estão os erros invisíveis que prendem milhões de pessoas e, principalmente, o que fazer para mudar de nível. Independente de onde você está agora, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente continuar trazendo vídeos como esse. Vamos começar pela base. E quando eu falo base, não estou falando apenas de um número baixo na conta. Estou falando de um contexto inteiro de vida. Pense em alguém que nasceu numa periferia onde o esgoto corre a céu aberto, onde a escola mais próxima não tem professor de matemática, onde a referência de sucesso é o vizinho que conseguiu um emprego fixo. Nesse ambiente, ninguém fala sobre investimentos, ninguém ensina sobre juros compostos, ninguém mostra que existe um caminho diferente. O que se aprende desde cedo é uma coisa só: sobreviver. E sobreviver custa caro. Quem ganha R$ 2.000 por mês no Brasil sabe que esse dinheiro já tem dono antes mesmo de cair na conta. Aluguel, comida, transporte, energia, água. Não é luxo, é o custo mínimo de existir. E esse custo sobe todo ano, quase sempre mais rápido do que o salário. Qualquer imprevisto, um remédio, uma geladeira que queima, uma semana sem trabalho, vira uma crise imediata. Por isso é tão injusto falar para quem está nessa situação: guarde dinheiro. Guardar o quê, se mal dá para viver? Mas aqui está o ponto que muda tudo. O fato de não sobrar não significa que não exista saída. Significa que a saída é outra. Quem está na base não pode começar investindo. O primeiro passo é gerar mais renda. Pode ser fazendo um curso gratuito que abre portas no mercado, aprendendo uma habilidade prática que vira serviço, como manutenção de celular, design básico, gestão de redes sociais para pequenos comércios ou empreendendo no micro, vendendo marmita, fazendo bolo por encomenda, oferecendo frete com moto. Quando a pessoa consegue criar o que eu chamo de microfolga financeira, que é aquela sobra de 50 ou R$ 100 por mês, algo poderoso acontece. Ela sai do modo sobrevivência e entra no modo possibilidade. Parece pouco, mas essa pequena margem é o que permite parar, respirar e começar a pensar diferente. E pensar diferente é o primeiro passo real para mudar de vida. Não é romantismo, é matemática simples. Se a pessoa consegue fazer R$ 100 extras por mês e coloca esse dinheiro num CDB ou no Tesouro Direto, em 5 anos ela já tem uma reserva que antes parecia impossível. A bola de neve começa pequena, mas começa. Agora vamos para o grupo onde a maioria das pessoas que assistem esse canal provavelmente está, a classe média. E aqui existe um fenômeno que quase ninguém percebe. Boa parte da classe média veio da pobreza. É aquela família que ralou, conseguiu um emprego melhor, saiu do sufoco. Só que tem um detalhe traiçoeiro. Quando alguém que cresceu na escassez finalmente começa a ganhar um pouco mais, essa pessoa não tem preparo emocional para lidar com a novidade. E o que acontece? Ela compensa. Compra o celular que sempre quis, financia o carro que acha que merece, faz a viagem que sempre sonhou, parcela tudo em 12 vezes. Isso tem um nome: consumo por merecimento. A pessoa não está comprando porque precisa. Está comprando porque sente que finalmente pode. E esse sentimento cria um dos ciclos mais perigosos das finanças pessoais. O salário cresce, mas os gastos crescem mais rápido. Isso é o que os economistas chamam de inflação do estilo de vida. A pessoa ganha mais, mas continua sem dinheiro.
só que agora com um celular mais caro e um carro financiado na garagem. Tem padrão de vida que impressiona, mas uma estrutura financeira que desmorona com qualquer vento. Não é à toa que mais de 70% da classe média brasileira vive endividada. A vida parece confortável por fora, mas por dentro é um castelo de cartas. Um atraso no salário, uma doença inesperada, uma demissão. Qualquer coisa derruba tudo. E aqui está a diferença crucial. O pobre muitas vezes não tem escolha. A classe média tem escolha, mas faz escolhas ruins. E é exatamente nesse ponto que se separam as pessoas que vão subir de nível daquelas que vão ficar travadas por décadas. O caminho para a classe média crescer é claro, simples de entender, difícil de executar. Primeiro passo: parar de cavar o buraco. Isso significa atacar as dívidas caras, principalmente cartão de crédito e cheque especial. Esses são os maiores ladrões de renda que existem no Brasil. Segundo passo, construir uma reserva de emergência. Esse dinheiro é o escudo que impede que qualquer imprevisto vire uma nova dívida. Terceiro passo, organizar o orçamento de forma racional, não emocional. Pode ser com o método 50, 30, 20. Pode ser com planilha, aplicativo, papel e caneta. O que funcionar para você. O importante é saber para onde cada real está indo. Depois disso, vem o início dos investimentos. E aqui não importa se começa com pouco. Na verdade, quase sempre começa com pouco mesmo. 200, 300 reais por mês. O que importa é criar o hábito. Porque investir não é sobre ficar rico rápido. É sobre deixar de ser vulnerável. É sobre construir um futuro onde você tem segurança e liberdade. Mas existe uma armadilha que precisa ser dita com todas as letras. A classe média precisa parar de jogar dinheiro fora com carro zero e casa própria comprada por impulso. Carro zero é passivo imediato. No instante que sai da concessionária, já perdeu valor e ainda leva junto parcela, seguro, IPVA e combustível. A casa própria, quando comprada cedo demais com financiamento longo, vira uma prisão financeira que trava o crescimento por décadas. E é justamente entre os 20 e os 40 anos que a pessoa tem a maior janela de oportunidade para construir patrimônio. Mas a maioria joga essa chance fora, porque quer viver como rica antes de ser rica. É nesse ponto exato que nasce a grande divisão da classe média. De um lado, quem começa a acumular ativos. Do outro, quem continua acumulando dívidas. E a diferença entre os dois não é o salário, é a mentalidade. Quem enxerga o dinheiro como ferramenta cresce. Quem enxerga como recompensa empobrece. A classe média tem uma vantagem enorme que o pobre não tem: margem. Mesmo que seja pequena, ela existe. E quem tem margem, tem possibilidade. A grande missão dessa classe não é viver melhor agora. É se estruturar para viver muito melhor no futuro. E isso exige paciência, disciplina, humildade para corrigir erros e coragem para nadar contra a corrente do consumismo. Agora vamos para o terceiro grupo, os ricos. E aqui a primeira coisa que precisa ser desfeita é a caricatura. O rico, no sentido que realmente importa, não é simplesmente alguém que ganha mais. É alguém que usa o dinheiro de forma completamente diferente. E essa diferença não vem do tamanho do salário. Vem da forma como a pessoa estrutura a própria vida financeira. Enquanto o pobre vê o dinheiro como sobrevivência e a classe média vê como conforto, o rico vê como ferramenta. Energia que precisa ser colocada em movimento para gerar mais. O rico não trabalha para pagar contas, ele trabalha para criar sistemas que geram dinheiro mesmo quando ele não está presente. Pode ser uma empresa, um imóvel alugado, uma carteira de investimentos, uma equipe que toca o negócio. O ponto central é esse: o dinheiro do rico está sempre trabalhando. E aqui entra o conceito mais importante de todos: ativos e passivos. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso.
Um passivo tira. Parece simples, mas observe o padrão. Pobres e classe média acumulam passivos. Ricos acumulam ativos. A classe média financia um carro que consome 20% da renda entre parcela, seguro e manutenção. O rico, quando compra um carro caro, compra com o rendimento que os ativos dele geram. Ele não usa o salário para bancar luxo. Ele usa o lucro dos investimentos. E para onde vai o dinheiro dos ricos? Entre 40% e 60% da renda é reinvestida em empresas, ações, imóveis de renda, participações em negócios escaláveis. Outra parte vai para educação, networking, mentoria e desenvolvimento pessoal. O rico entende que a própria mente é o maior ativo que existe. Só depois vem o gasto com qualidade de vida, que existe sim, mas nunca compromete o patrimônio. E tem mais uma coisa que precisa ser dita. A maioria dos ricos de verdade não se comporta como o que você vê nas redes sociais. O rico do Instagram é uma coisa, o rico da vida real é outra. O rico verdadeiro é discreto, calculado, focado. Ele entende que ostentação é custo, e custo diminui patrimônio. Por isso, ele concentra a energia no que importa: crescimento consistente, decisões racionais, visão de longo prazo. Sem impulso, sem emoção, sem modinha. Essas pessoas seguem uma estratégia testada e repetida ao longo de anos. É esse comportamento silencioso e consistente que permite que o rico continue ficando rico, geração após geração. E é exatamente isso que a classe média precisa aprender. Agora que entendemos como cada grupo pensa e age, chegamos ao ponto mais importante de tudo. O que realmente muda a vida financeira de uma pessoa não é ganhar mais, não é ter sorte, não é trabalhar até não aguentar. É entender em que fase você está e agir de acordo com essa fase. O pobre precisa focar em gerar renda. A classe média precisa parar de perder dinheiro. O rico precisa multiplicar. A vida financeira tem estágios, e quem tenta pular um estágio se frustra e afunda. Riqueza não começa com dinheiro. Começa com comportamento. Quem controla impulsos, adia prazeres, aprende o básico sobre finanças e constrói uma reserva, já está no caminho. Quem reduz dívidas, organiza a casa e começa a investir. Mesmo que pouco, já está criando raízes. E quem entende que o luxo vem depois e não antes, coloca a própria vida no trilho certo. Riqueza é, no fundo, um efeito colateral de boas decisões repetidas por anos. Você não precisa ser um gênio. Não precisa ter nascido em berço de ouro. Não precisa de habilidades matemáticas avançadas. Você só precisa de clareza sobre onde está e disciplina para dar o próximo passo. E quando você muda, a sua vida financeira responde. Fica uma reflexão final. O que você está construindo hoje? Sobrevivência, conforto ou liberdade? A resposta para essa pergunta define o seu futuro. E a boa notícia é que você pode começar a mudar agora, com o que tem, de onde está. Me conta nos comentários em qual fase você se encontra: pobre, classe média ou rico. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal para te ajudar nessa jornada.